Bruno Prazeres quer ser advogado. Seu pai, Dr. Fernando Antônio Prazeres, é juiz. Levamos o Dr. Fernando para conhecer a Universidade Positivo. Aliar a teoria e a prática é o essencial para o curso de Direito. Eu acho que hoje uma das melhores bibliotecas que tem no Paraná é a da Universidade Positivo. A Universidade Positivo dá toda a estrutura necessária para que ele saia daqui como um bom profissional. Universidade Positivo. Referência para quem é referência. O Brasil registrou mais de 200 mil novos empregos no mês de setembro, mas esse número esconde um risco para a economia brasileira. Você vai saber que risco é esse na reportagem de Camila Rebain e Thomas Maier. 209.078 empregos formais em setembro. É o caso de Felipe, contratado como vendedor. Eu acabei de ser recontratado, na verdade eu já tinha trabalhado aqui, daí eu saí para ir trabalhar em outro emprego e acabei voltando. E o comércio teve destaque na geração de empregos, sendo o setor com o terceiro maior nível de contratação. Acima dele vem a indústria de transformação, com mais de 60 mil vagas. E em primeiro lugar está o setor de serviços, gerando mais de 90 mil empregos. Com esse resultado, o Brasil atinge a marca de 331 mil empregos no terceiro trimestre de 2011. E apesar do bom resultado, o número ainda é inferior ao do ano passado. Em setembro de 2010, foram gerados mais de 240 mil empregos no Brasil. Isso tem um relacionamento direto com o desaquecimento da economia, que é provocado por causa da inflação. Em setembro, ela teve uma alta de 0,53%. E a inflação alta é o grande risco para a economia, tendo uma relação direta com a diminuição da oferta de empregos. É um raciocínio simples. Se a pessoa está empregada, ela recebe um salário e com ele pode fazer compras. Para suprir a demanda da população, os setores da economia precisam aumentar sua produção e, por isso, contratam mais. Só que esse ciclo tem uma consequência: mais inflação. E com isso surge um impasse. Para controlar o processo inflacionário é necessário aumentar os juros, o que desacelera a economia, já que juros maiores aumentam os preços. Com produtos mais caros, menos gente compra e menos empresários contratam. A economista Leide Albergoni explica que esse impasse fez com que o Banco Central alterasse suas políticas monetárias, já que manter a inflação sob controle é um dos objetivos do governo. Até a penúltima reunião do Comitê de Política Monetária, a tendência era de aumento de taxa de juros para controlar a inflação. Na última reunião, a partir dos indicadores de que a economia brasileira estava desacelerando, é que nós tivemos redução da taxa de juros. Foi definida o sistema de metas de inflação e foi estabelecido o centro da meta de 4,5 com 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Toda política econômica, ela funciona na base da confiança. A confiança de que as autoridades econômicas, seja da parte fiscal ou monetária, vão cumprir o que estabeleceram. Se a gente começa a não cumprir o que foi estabelecido, aí os investidores, empresários, a população, desacredita. Nesta quinta-feira, o reitor da Universidade Positivo, José Pio Martins, lançou o seu segundo livro. A equipe do Tela esteve no lançamento. Você confere agora na reportagem. Planejar as finanças pessoais. Só de pensar nisso, muita gente tem muitas dúvidas. E para ajudar a resolver essa situação, o economista e reitor da Universidade Positivo, o professor José Pio Martins, lançou um novo livro. Chamado Seu Futuro, Educação Financeira e Atitudes para Conquistar Sua Independência, a obra aborda temas como mercado de trabalho, autoconhecimento e, é claro, economia pessoal. O próprio título do livro já traz uma dica para quem tem dúvidas. Se preocupar com dinheiro é importante, tanto para manter um padrão de vida quanto para pensar no futuro. Mas a questão é, como fazer isso? É uma coisa complexa e deve ser respondida com uma outra pergunta. Onde você quer estar daqui 25 anos? O lançamento aconteceu na noite de quinta-feira e reuniu muita gente interessada em planejar as próprias finanças. Finanças pessoais não significam só aquilo que eu estou fazendo agora, mas aquilo que eu vou fazer no meu futuro. E é justamente sobre isso que trata o livro do professor Pio. Eu acho bastante interessante a gente pensar, não numa projeção para o que vai acontecer no ano que vem, se eu vou pegar minhas milhas e vou viajar para não sei aonde, mas o que eu vou fazer com a minha vida quando eu não tiver essa força de trabalho que hoje eu tenho. A pessoa tem que ter um planejamento para saber o que gasta, o que compra, o que paga. Afinal, como é a sua vida financeira? Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que quando alguém pensa em finanças pessoais, se pensa em educação. Porque eu não tenho nenhuma educação financeira no sentido de pensar a vida. Eu deixo acontecer. E eu tenho certeza que não pode ser isso, né? Ele colocou dados assim
bem interessantes em relação àquilo que nos espera, o futuro. E o professor Pio já explica por que é importante pensar no seu próprio dinheiro. A questão é que de finanças pessoais ninguém escapa. Como ninguém escapa, é melhor estudar o assunto, é melhor ler sobre o assunto. E ninguém precisa virar especialista, mas ter um mínimo de domínio do tema para não sofrer consequências por falta de conhecimento. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o Brasil tem mais de 200 milhões de linhas de telefonia móvel. É o Distrito Federal que registra a maior relação linhas telefônicas por habitante. 20 estados brasileiros, entre eles o Paraná, já têm mais celulares do que habitantes. Não existe coisa mais irritante que um celular sem sinal. Desde que chegou ao Brasil, no começo da década de 90, o aparelho de telefonia móvel se tornou cada vez mais popular. Hoje em dia, é comum ter inclusive mais de um celular. E segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o número de aparelhos já superou o de pessoas em 20 estados do Brasil. Já faz um tempo que o computador não é a única ferramenta para acessar a internet. Agora, os celulares, além de fazer ligação, também permitem que você visualize seu e-mail ou até mesmo acesse as suas redes sociais. Com tanta mobilidade, é difícil quem consiga ficar sem o celular. Você já ficou alguma vez sem celular? Não. Sim, já esqueci em casa algumas vezes. E como é que o senhor se sentiu? A gente sente-se totalmente desprotegido e parece que inoperante. Porque até um tempo atrás, quando você não tinha celular, você convivia muito bem, você resolvia os problemas de outra forma. Mas com a agilidade do mundo, essa velocidade grande que a gente convive e vive, o celular hoje em dia para nós é de suma importância. Porque a gente depende do celular para bastante coisa hoje. Para se comunicar com o mundo inteiro, a gente precisa do celular. E para acharem a gente em todos os lugares. O crescimento do uso de aparelhos continua. Em setembro, o mercado de telefonia móvel registrou uma alta de 3,3 milhões de aparelhos, o que representa uma alta de 1,49% em relação a agosto. Com esse aumento, o Brasil fechou o mês passado com mais de 220 milhões de acessos a celulares. Dessas linhas, a maioria é de aparelhos pré-pagos, que somam mais de 80%. Os pós-pagos representam pouco menos de 19% do total. Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff anunciou os investimentos para a construção do metrô aqui em Curitiba. E no quadro Atualidades dessa semana, Jorge H. Schwenner conversou com o prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, a respeito deste assunto. Olá, hoje o quadro Atualidades está aqui na Prefeitura de Curitiba para falar com o prefeito Luciano Dutti. Olá, prefeito, tudo bem? Olá, tudo bem. Prefeito, qual é a importância da criação do metrô agora aqui em Curitiba? Olha, o metrô ele vem se somar no modal de transportes hoje existente. Curitiba é uma referência no transporte coletivo já há muito tempo. Nós somos os criadores do BRT, dos corredores para os ônibus. Agora, na nossa gestão, implantamos o Ligeirão, que é um ônibus mais rápido, o maior ônibus do mundo. Nós estamos implantando o Novo Expresso também, que é um ônibus do tamanho do Ligeirão para fazer a linha Centenário Centro. O ano que vem nós vamos ter o ônibus híbrido, que é o ônibus elétrico e movido a biocombustível. Então, a gente está investindo bastante no transporte coletivo, a gente acredita, né, no transporte coletivo. Só que agora temos uma grande novidade, que é um novo modal, que vai ser integrado ao modal do ônibus, que é o modal do metrô. O metrô é uma linha que ela vem para transportar mais de 400 mil passageiros por dia, lá da região da SIC Sul, lá no Tatuquara, região que mais cresce na cidade de Curitiba, até o centro da cidade via Pinheirinho e via as Canaleiras. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff esteve em Curitiba, junto com o governador Beto Richa e com a prefeitura, fizemos um anúncio do metrô. Nós teremos recursos de aproximadamente R$1 bilhão a fundo perdido repassados pelo governo federal. O governo do estado vai nos repassar 300 milhões e os 950 milhões serão da prefeitura e da iniciativa privada. Eu acredito que a obra comece no segundo semestre de 2012 e serão 4 anos de obras. Então, em 2016, nós teremos o metrô funcionando em Curitiba. O senhor acredita que o metrô vai ter capacidade suficiente para suprir todo o transporte coletivo aqui da cidade?
Nesse eixo que nós vamos construir, sim, porque ele vai ocupar o eixo que hoje passa o Expresso. Ele transporta muito mais gente, com mais qualidade, mais conforto, mais rapidez. Então tá certo. Muito obrigada, prefeito, pela participação. Obrigado a vocês, parabéns. E o Atualidades de hoje fica por aqui. Na semana que vem eu volto. Gostou? Você pode assistir essa entrevista na íntegra. É só acessar www.youtube.com/telaquadros. E no próximo bloco você vai saber como foi a primeira semana do horário de verão. E ainda a definição da FIFA sobre as cidades sedes da Copa do Mundo. Bruno Prazeres quer ser advogado. Seu pai, Dr. Fernando Antônio Prazeres, é juiz. Levamos o Dr. Fernando para conhecer a Universidade Positiva. Aliar a teoria à prática é o essencial para o curso de Direito. Eu acho que hoje uma das melhores bibliotecas que tem no Paraná é a da Universidade Positiva. A Universidade Positiva dá toda a estrutura necessária para que ele saia daqui como um bom profissional. Universidade Positiva. Referência para quem é referência.